Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Juízes, capítulo 8. Quero aproveitar aqui e agradecer aos irmãos que estão nos visitando. Obrigado a você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Você que está aqui todo domingo também. Obrigado. Sinta-se em casa. Que o Senhor possa falar contigo. Em nome de Jesus. Há um tempo atrás, Deus nos entregou essa palavra, não nesta linha de pensamento que vamos trazer hoje. Mas já há algum tempo eu vinha me preparando para trazer essa palavra novamente. O pastor Telmo sempre diz que existem palavras que a igreja precisa ouvir pelo menos uma vez por ano. E talvez essa seja uma delas. Às vezes a gente que prega ou que leva uma mensagem, quando Deus inquieta para trazer uma mensagem naquele mesmo texto, a gente fica um pouco receoso. E aí quando começa a ministrar, nós percebemos que mesmo que o texto seja o mesmo, a palavra, ela se renova. Amém? Eu não posso deixar de agradecer aqui duas pessoas que eu vi. A Dani, obrigado Dani, eu não sei o nome do seu esposo, Valdecir, Deus abençoe. A Dani foi a nossa líder do Ministério Infantil por tanto tempo, a responsável por pensar este lugar, arquiteta incrível, amiga querida. E eu vi um dos teus meninos aqui, ele olhou para mim assim e falou: ué, você está aqui? Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Adriana. A Adriana caminhou conosco por muito tempo, né? Nós tivemos o prazer de caminhar com ela, e Deus tem nos reaproximado, e glória a Deus. Juízes, capítulo 8, versículo 22 e 23. Juízes 8, 22 e 23. Amém. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Respondeu-lhe Gideão: não reinarei sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. 1 Samuel, um pouquinho para frente. 1 Samuel, capítulo 8. Primeira Samuel, capítulo 8. Versículo 6. Amém? Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou Samuel, e então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Agora você volta lá para Juízes. Deixa marcadinho na tua Bíblia, no capítulo 9. Daqui a pouco a gente vai ler novamente. Amém. Pai,
Eu sei que há algo novo para ministrar ao meu e ao coração de todos nesta noite. Há algo que o Senhor quer renovar na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Como diz a tua palavra, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem cuidado da nossa casa, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado entendimento. E assim eu oro, Pai, para que ninguém nesta noite volte para o seu lar, volte para a sua vida normal, sem que algo seja acrescentado. Que estejamos aqui, Pai, crescendo com o Senhor, aprendendo com o Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir, para falar e para nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente fala de rei, e outro dia a gente conversando, se eu não me engano, dentro do carro, eu comentava que nesses estilos de governo, nesses modelos de governo, um modelo que eu admiro muito é o modelo da monarquia. O modelo da monarquia, em desuso nos dias de hoje, obviamente, ele num primeiro momento ele parece soar como um modelo autoritário, ditatorial. Mas quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente se aprofunda naquilo que é a monarquia, nós entendemos principalmente que há um princípio, que nos outros modelos eles são perdidos. O princípio da honra. Outro dia a gente viu pela televisão, né, a coroação do rei Charles. Talvez o príncipe mais velho, que mais esperou a coroa chegar. E por mais que talvez administrativamente ele não tenha lá muito poder mais, ali no Reino Unido, mas há um amor do povo, há um respeito. E o rei, na sua origem, ele tinha o respeito, ele tinha a veneração. E os povos, eles foram conseguindo os seus reis. A história da humanidade fala que inclusive houveram épocas em que as próprias cidades, cada cidade tinha o seu rei. E depois isso foi se espalhando. E o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que nasce ali a partir do chamado de Abraão, ele não foi conduzido por um rei, ele foi conduzido pelo Senhor durante anos e séculos. Mas ao redor, os povos ao redor, os países ao redor, eles começaram a nomear os seus reis, eles começaram a identificar os seus reis. Imagine só você que mora aqui em Missal, ou mora em Santa Helena, mora em Medianeira, mora em Itaipulândia. Imagine você lá de Santa Helena, por exemplo, você olha para Missal e para Entre Rios do Oeste, os dois municípios, e você vê que Entre Rios do Oeste tem prefeito, Missal tem prefeito, e Santa Helena não tem prefeito. E isso começou a gerar no coração daquele povo um pedido. Nós queremos ser como os outros. Nós queremos ser como os demais povos. Nós queremos um rei. E esse anseio, esse desejo, ele não começa ali com o Samuel, que unge o primeiro rei. A gente já vai falar sobre isso. Ele começa lá atrás, inclusive na época de Gideão, na época dos juízes. Na época em que o povo de Deus que eu digo, o povo hebreu, o povo judeu, era liderado por profetas, por juízes, por sacerdotes. E Samuel foi os três. Samuel foi profeta, foi juiz, foi sacerdote. E quando Deus levanta Gideão para livrar Israel dos midianitas, e quem aqui já leu a história de Gideão? A história de Gideão lá em Juízes 6, 7.
Gideão, a Bíblia diz que ele era o menor da casa do seu pai. E Deus o levanta e ele destrói um exército inteiro com apenas 300 homens. E o povo então olha para Gideão e fala assim: reine sobre nós. Um povo que viu em Gideão a figura do próprio Deus. Um povo que viu em Gideão a figura de alguém ali usado por Deus para libertar o povo. E Gideão diz o quê? Eu não reinarei. O Senhor reinará sobre vós. Irmãos, nós não estamos aqui para dizer quem está certo ou quem está errado. Nós estamos aqui para dizer que, desde que o ser humano foi criado, sempre o desejo do Senhor foi a consciência de que estejamos sempre subordinados ao Senhor. E não a uma autoridade burocrática, administrativa. E prova disso que quando nasce Jesus, o que é que os judeus esperavam? Qual era a identidade, quais eram as características que os judeus esperavam de Jesus? Lembre-se, quando Jesus nasceu, Israel era dominado pelos romanos. Então, a expectativa era de que o rei dos judeus, que haveria de vir, que haveria de nascer, esse rei haveria de libertar Israel. Porém, o povo equivocadamente achava que essa libertação de Israel, ela viria pelo meio militar, ela viria por espadas, ela viria pela força de um grande exército. É por isso que quando nasce um homem numa família pobre, quando nasce um homem vindo de uma região pobre, numa cidade chamada Nazaré, ele morava. Os próprios discípulos ali comentam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando Jesus nasce, escute, não havia protótipo de rei, não havia modelo de rei, não havia imagem de rei, não havia aparência de rei. O profeta Isaías escreveu 600 anos antes: não via-se nele nenhuma formosura. Eu quero dizer para você que as coisas de Deus não são como nós imaginamos. Deus não se encaixa, Deus não se enquadra, Deus não se molda nos modelos e protótipos que nós criamos. É por isso que a palavra diz: eu escolho as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Todas as vezes que nós tentamos encaixar a vontade de Deus, o protótipo de Deus, a força de Deus, a palavra de Deus, naquilo que nós achamos que é o certo, nós nos equivocamos. É por isso que tem uma coisa que eu aprendi muito bem, depois de levar muitos tombos: eu não levanto a mão para julgar ninguém. Muitas vezes, irmãos, a gente vê alguém tomando uma atitude, tomando uma decisão, e nós olhamos para aquela decisão que essa pessoa tomou, e nós, intimamente, dissemos: que tipo de crente é esse? Que tipo de cristão é esse fazendo isso? O tempo passa, a misericórdia do Senhor é derramada, o amor de Deus se renova, o mundo deu a volta, e lá na frente você começa a entender que, por mais que aquela não fosse a real, genuína, primeira vontade de Deus, Deus usou da sua misericórdia para fazer com que o plano dele se cumpra. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Tenha medo é de querer encaixar a vontade de Deus naquilo que você acha que está certo. Eu não estou aqui te incentivando a fazer nada de errado.
Eu estou aqui te dizendo que nem sempre a gente vai entender as coisas de Deus. Assim como, Júnior, ninguém entendeu que alguns iletrados pudessem, num único discurso, convencer 3.000 pessoas a se arrepender e buscar o batismo. E a Bíblia diz que ia eles acrescentando o Senhor dia após dia, e muitos sacerdotes, muitos doutores da lei iam aceitando a fé por meio da boca de quem? Dos iletrados. Mas vamos voltar para o texto? O fato é que o povo de Deus diz assim: nós queremos um rei. E Samuel ficou triste. Ficou triste porque quem deveria continuar sendo líder em Israel eram os seus filhos. E os filhos de Samuel, a Bíblia diz que eles não andavam nos caminhos do Senhor. Então, o que a gente vê? O amor de Deus por Samuel, mas a gente vê um corte, uma paralisação de uma herança sacerdotal. Daí a importância de criarmos os nossos filhos na admoestação, na palavra do Senhor. Daí a importância de nos preocuparmos em olhar para o nosso filho e andar com ele no caminho. Tem muito crente por aí que fala assim: eu vou caminhar e eu vou mostrar o caminho para o meu filho, mas é ele que vai ter que decidir. Não, irmão. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for grande, ela não vai se desviar dele. É uma responsabilidade nossa, dos pais. Eu aqui não estou afirmando que Samuel foi o culpado. Eu estou dizendo que os filhos de Samuel, que deveriam continuar com o legado dele, não puderam continuar porque não estavam no caminho do Senhor. E então vem o povo e fala assim: nos dê um rei. E Deus diz: não foi a você que rejeitaram, rejeitaram a mim. Sabe por quê? Porque ao redor de Israel todo mundo tinha rei. O que acontece com as preferências musicais? Quando um ritmo, quando um modelo de música vai ganhando o mundo, logo, o que a igreja está fazendo? Está cantando também. Então nós somos pressionados todos os dias. Nós somos pressionados todos os dias por um modelo. Israel então ganha o primeiro rei, Saul. E você sabe muito bem onde é que isso terminou. Saul reina por 40 anos em Israel. Tem uma morte trágica. Os seus descendentes são mortos. E Deus se provê de um rei chamado Davi, que longe de ser perfeito, continuou o seu reinado. Mas por que isso acontece? Por que pessoas ruins acabam governando? Talvez um dia você já reclamou de um governante que você tem. Não fala nome. Talvez um dia você já foi até para a rede social para falar de um governante que você tem. Talvez um dia, e eu não estou falando só a nível federal, talvez um dia você foi lá, chegou em casa, comentou com sua esposa, seu esposo, seus filhos, falou do governador, dos deputados, dos senadores, você falou lá dos vereadores, do prefeito. Irmãos, a gente reclama mesmo. Mas muitas vezes nós reclamamos porque nós somos negligentes. A Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por eles constituídas. A Bíblia também diz que o que nós ligamos na terra será ligado. O que o povo pediu? Não foi um rei? Ganhou ou não ganhou? Então quem que liga a autoridade da terra no céu? Nós. Então as autoridades que são constituídas, elas vêm de Deus sim, pelo respeito que Deus tem pela minha e pela sua decisão. Você sabia
que 60% dos eleitores brasileiros, passados 3 meses da eleição, não lembram em quem votou? Eu poderia fazer uma pergunta aqui, mas de cada 10 que aqui estão, 6 não vão lembrar de todos os votos que deram na última eleição. E aí, se a gente nem lembra em quem votou, como é que vai cobrar? Se a gente nem lembra em quem votou, como é que vai fiscalizar? Irmãos, este é um assunto muito mais espiritual do que a gente imagina. Vamos lá para o capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Versículo 1. Versículo 7, perdão. Antes de ler, eu quero só dizer para você. Gideão, esse juiz, ele teve 69 filhos. Obviamente que esses 69 não foram com apenas uma mulher. Mas desses 69 tinha um, chamado Abimeleque. Quando Gideão disse não vou reinar, e já era morto, Abimeleque faz um acordo com um grupo numa cidade chamada Siquém. Escute. E esse acordo faz com que ele vá e mate todos os seus irmãos. Um deles, chamado Jotão, ele foge. Ele não consegue matar. Por que Abimeleque matou todos? Para que ele pudesse reinar sozinho. E ele se torna rei. Ele começa a reinar. Vou deixar os irmãos se acomodarem. Eu vou continuar. Ele se torna rei. Ele começa a reinar. Mas aquele irmão que foge, ele volta um dia e sobe num monte e profere uma parábola. E eu quero trazer essa parábola hoje para a vida da igreja, para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Versículo 7, por favor. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-me à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Fala comigo, misericórdia. Nós somos levados, irmãos, a alguns problemas. Nós somos levados a algumas circunstâncias que acabam tirando um plano de Deus da nossa vida. Obviamente que Jotão,
ele fala essa parábola aqui se referindo ao seu irmão Abimeleque, se referindo a Siquém, se referindo a uma decisão que foi tomada para ungir Abimeleque rei. E ele usa ali o exemplo de 3 árvores frutíferas: a figueira, que produz os seus figos, a videira, que produz as suas uvas, e a oliveira, que produz a oliva, a azeitona. E durante essa parábola ele diz que essas 3 árvores, elas foram convidadas. E quando elas foram convidadas, quando o convite bateu na porta para que elas assumissem então uma posição que deveriam assumir, as 3 deram desculpas muito parecidas. Eu não vou me envolver com isso. Eu não vou quebrar a minha rotina. Eu não vou deixar essa minha vida aqui de honra, de alegria, de domínio, de beleza, de poder. Não vou comprar essa briga, não. E como as 3 que foram convidadas não assumiram o seu papel, quem que foi convidado? Veja bem. O espinheiro é convidado e primeira coisa, espinheiro nem árvore é. E assim que ele diz, opa, estão me convidando? Ha, eu vou, mas com uma condição. Lá no versículo 15. Põe o 15 lá de novo, por favor. O espinheiro disse, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Quem aqui já morou no sítio sabe bem o que é um espinheiro. Primeiro que espinheiro não é árvore. E segundo que espinheiro não dá sombra. Interessante que a Bíblia fala que quando Adão peca, lá no Éden, e ele não podia mais ficar no mesmo ambiente, na presença de Deus, em virtude do pecado que entrou no seu coração, quando ele é expulso, ele ouve de Deus que ele teria que lavrar a terra, que da terra ele teria que tirar o sustento. Lembram disso? E aí Deus fala o que para ele? Essa terra vai produzir? Espinhos e abrolhos. Então espinho, o apóstolo Paulo, vamos lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne. Ele já tinha orado 3 vezes para que esse espinho na carne fosse tirado. E Deus disse para ele, não, minha graça te basta. Irmãos, então o espinho, o espinheiro, o espinho está longe de ser uma coisa boa. Observe, quando a gente vê os incêndios florestais, salvo aqueles criminosos, um incêndio florestal ele não começa na copa da árvore. Onde é que ele começa? Nas plantas rasteiras. E quais são as plantas rasteiras? Os espinheiros. Mas aí, aquela planta rasteira, que não vale nada, muitas vezes ela é ignorada, mas quando há a oportunidade, aquela mesma planta rasteira que é ignorada, que não vale nada, ela recebe poder. E quando ela recebe poder, ela provoca um incêndio. A maioria das brigas não começam por grandes coisas. A maioria das discórdias, elas não começam por grandes coisas. A maioria das estratégias de Satanás, que lá na frente vão se cumprir, com o propósito dele, que é matar, roubar e destruir, começam por pequenas coisas. O alemão fala, Stückchen. Ja? Stückchen. Fala comigo, Stückchen. Verstehen?
Stick é. Mari, o que é stick? Um pedacinho. Fala comigo, stick. Essa semana na célula aqui em Missal, Deus nos trouxe a palavra sobre como um frasco de perfume é estragado quando cai uma mosca morta. Eu me lembrei, amor, não sei se tu estava lá aquela hora que eu contei. Um dia a gente fez um churrasco e erramos um pouco na dose, ou algumas pessoas não vieram, sobrou carne. E a gente não cuidou muito na hora de guardar e foi uma mosquinha verde. E ali eu me lembro que era uma bacia grande de carne. No outro dia a gente foi querer fazer e num cantinho tinha a manchinha da mosca. Jogamos tudo fora. Por quê? Vai saber. E tem coisa que vai inteiro. Desculpa o português que eu vou usar agora. Tem coisas que vão inteiras para fora, para o lixo. Não porque talvez tudo aquilo está estragado, porque tem um pouquinho estragado. Mas aquele pouquinho muitas vezes é um incêndio que começou numa pequena faísca, num pequeno espinheiro, numa árvore que era considerada inofensiva. Aquele espinheiro governou. Governou por quê? Porque a oliveira, porque a videira e porque a figueira disseram: não quero me envolver com isso. Vou abrir meu coração para vocês. Se tem alguém que não precisava estar aqui, sou eu. Irmãos, tem uma amiga nossa lá em Medianeira, pastora Luzia. Ela brincava. Um dia que alguém fala mal de mim, eu vou dizer que eu vou orar para que ele vire pastor. Eu só estou aqui porque eu não quero deixar o espinheiro governar. Essa é a verdade. Eu me lembro quando a gente foi ordenado pastor, em 2011. Fez agora 12 anos em março. Tem um amigo meu que parou comigo lá em Medianeira. Eu trabalho lá. Minha vida profissional nunca mudou. E ele encostou do meu lado assim no sinal, baixou o vidro e falou assim: vai ser pastor, né? Falei, sim. Eu achando que ele ia dizer que benção, glória a Deus, e até convidar ele para a cerimônia. Agora nós vamos ganhar dinheiro. E eu não estou dizendo isso aqui porque eu não louvo a Deus pelo ministério que Ele nos deu. Eu não estou dizendo isso aqui que eu não louvo a Deus por vocês. E também não estou dizendo que a gente vai abandonar. Eu estou dizendo que tem muita gente que poderia estar fazendo muito mais, mas está dando a mesma resposta que deu a oliveira, a figueira e a videira. E aí, quando essa resposta vem, quem que governa? Você sabe qual é a maior dificuldade das pessoas numa igreja? A oração. A gente marca vigília aqui, vem 5, 4, 7. Nunca tivemos mais de 10. Irmãos, quando nós percebemos isso, e eu não estou falando isso para acusar ninguém. Quando nós percebemos isso, nós entendemos por que o mundo está como é que está. Nós entendemos por que está de perna para o ar. Martin Luther King já dizia: o que me deixa amedrontado não é a voz dos maus, mas é o silêncio dos bons. Então, quando quem é bom
não faz o que deveria fazer, quem que governa? Os maus. É verdade. É verdade. E aí às vezes eu vejo alguns pronunciamentos lá na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Irmãos, tem 3 ou 4 que fazem o que deveriam estar fazendo lá. São mais de 500 deputados federais. E eu vou falar isso com temor a Deus. A grande maioria é lixo. Eu estou falando com a ótica de Deus. Mas por que se elegem? Porque quando eles vêm visitar uma cidade, a pergunta do povo é: escuta, o que tu trouxe para a minha cidade? Eu trouxe uma escola, uma creche, uma rua. Tá, mas e daí lá nas votações, como é que tu votou? Não, peraí. Isso é outra história. Somos nós que negligenciamos aquilo que deveríamos fazer. Somos nós. Aí você vê uma Xuxa da vida indo para a rede social falando que a Bíblia tem que ser reescrita. O que eu faço? Essa semana que passou, o pastor Valadão lá dos Estados Unidos, o filho do Márcio, o André Valadão começou uma série de ministrações para combater a ideologia de gênero. Irmãos, incrível. Eu vi aquilo, eu fiquei impactado pela coragem dele. Porque hoje, para o cara ir preso, quando fala uma coisa dessa, é daqui para ali. Mas aí eu fui ouvir o que ele estava falando, irmãos, ele não está agredindo ninguém, ele está dizendo sobre a fé dele. Ele está dizendo que a fé dele diz que homossexuais não herdarão o reino de Deus. Qual é o problema? Se eu não falar, ninguém vai falar. Aí o cara, a mulher, enfim, aquele que é homossexual não vai ouvir. E vai achar que está tudo bem. Daí vão surgindo o quê? Vão surgindo igrejas para homossexuais. Aí vai surgindo pastor homossexual. Mas por que estão surgindo esses movimentos? Porque os espinheiros estão governando. Porque não são as oliveiras, as figueiras, as videiras. São os espinheiros. Nós temos que aprender, inclusive a ensinar os nossos filhos a amar o pecador, mas não tolerar o pecado. Vou falar de novo. Nós temos que aprender e nós temos que ensinar os nossos filhos a amar o pecador, mas a não tolerar o pecado. A gente ouvia, não sei aonde que nós ouvimos, uma palavra do Fernandinho. Fernandinho, para quem já pôde ver alguns shows dele, o homem é grosso que é uma porta. Mas ele é cheio de Deus. O que ele tem é um temperamento, tipo parafuso de patrola, assim. Mas ele é cheio de Deus. É um dos poucos que, teologicamente, não está cantando heresia por aí. E aí ele deu uma palavra sobre música secular. Não sei se alguém viu. Irmãos, que verdade que ele falou. Aí ele contava sobre um amigo dele dos Estados Unidos que gosta das músicas do Eric Clapton. E aí ele dizia: mas escuta, mas você não é crente, você não é cristão, você está ouvindo uma música? Não, peraí, eu não ouço todas as músicas do Eric Clapton. Eu ouço as músicas do Eric Clapton que fala sobre a história da vida dele, tem uma música que fala sobre Deus, tá, mas tem uma outra música que fala dos dias em que ele mergulhou na cocaína. Aí vem a Bíblia e diz que da mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Então, se há uma única fonte, como eu aqui posso pregar uma coisa e pregar outra? Tem coisa errada. Então, o que está faltando? Está faltando, primeiro, pessoas que falam o que tem que falar. Segundo, pessoas que ao ouvirem o que deveriam ouvir, não saem correndo para se abrigar embaixo de espinheiros.
Porque se tem alguém que está falando o que tem que falar, aquela pessoa que está falando, que está fazendo, que está vivendo, que está exemplificando o que tem que fazer, é o quê? É uma oliveira, é uma figueira, é uma videira, é realmente uma árvore frutífera. Então essa pessoa que está colocando a cara a tapa, que está dizendo assim, não, peraí, você pode até fazer errado, mas eu não vou fazer. Ela está, de certa forma, amenizando o impacto de pessoas que vão ser governadas pelos espinheiros. Já vou encerrar. Eclesiastes. Salomão. Esse livro deveria se chamar Salomão, né? Eclesiastes, capítulo 10. Versículo 7. Por favor, Bárbara. Olha só o que Salomão diz. Veja bem. Salomão viveu 14 gerações antes de Jesus. Tenho visto. Então, se alguém escreve tenho visto, significa que isso já existia naquela época. Mas veja que atual esse versículo. Salomão diz assim: tenho visto servos andando a cavalo, e príncipes andando a pé, como servos. Você vai dizer, pastor, peraí, qual é o problema de você andar a pé ou andar a cavalo? Olhe com olhos espirituais. A Bíblia diz, nós somos espirituais. Olha aqui para mim. A Bíblia diz, olhai para as coisas do alto e entendam as coisas do alto. Sabe por quê? Porque nós não somos daqui. Fala para quem está ao teu lado, você não é daqui. Fala, você é peregrino. Você não é daqui. É por isso, quer ver? É por isso, por exemplo, que a gente não se acostuma com a morte. Ou tem alguém aqui que já se acostumou? Ah, vou morrer, aleluia. Não. É por isso que a gente não sabe o dia que Deus vai nos chamar. Nós não tem jeito. Por mais que tu vá lá no funeral do irmãozinho, que era servo, que era fiel, a gente sabe que ele está lá esperando o dia da volta de Jesus e ele vai reinar. Tu vai para o funeral, tu não consegue entender aquilo. Verdade ou não é? Então por que a gente não se acostuma com a morte? Porque morte não é feito para nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nós não fomos feitos para a morte. Mas nós morremos. Nós morremos por uma decisão de pecar. Mas fique tranquilo que Deus já providenciou o conserto. E o conserto se chama Jesus. Porque todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, aleluia! Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém! Amém! Glória a Deus! Então o que Salomão estava dizendo aqui não era algo relacionado a um preconceito, dizendo que aquele que é servo, aquele que é príncipe, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem menos dinheiro, aquele que é da família tal. Não é nada disso. Salomão está falando de inversão de valores. Você sabe o que é inverter valor? É dar razão para quem não tem. É falar que é verdade aquilo que é mentira. É concordar com aquilo que nós nunca deveríamos concordar. Isso é inversão de valores. É falar que pode aquilo que não pode. É falar que deve aquilo que não deve. É falar sim para aquilo que é não. Salomão está dizendo, estão colocando a carroça na frente dos bois. Eu estou aqui para dizer para você, eu nunca vou engolir isso.
Eu não. Vocês podem me chamar de tudo. De sarna, de chato. O que mais? Fala aí. Careca. Gremista. Alemão. Fala aí. É grande elogio, verdade. Estão falando de defeito, né? Chorão. Né? Brabo. Eu tô, detalhista. Chato. O que mais? Exigente. Sarna. Teimoso. O que mais? Vai falando. Fala, amor. Fala, Maju. Fala tudo que fala. Quem mais pode falar é minha esposa. Eu quero dizer para você, eu sou tudo isso. Mas herege não. Fraco não. O Senhor diz para Josué: tão somente seja forte e corajoso. Qual é o contrário de corajoso? Medroso. O que mais? Covarde. Quando a oliveira fala, não quero não. Quando a figueira fala, não quero não. Quando a videira fala, não quero não. O que ela está sendo? Covarde. E a Bíblia diz que aos covardes não é dado o reino dos céus. Você percebe que tudo isso tem um sentido espiritual? Você percebe que aquilo que Salomão viu, nós estamos vendo hoje? E por onde a gente começa essa mudança? Primeiro e depois? Na nossa casa. Porque de nada adianta eu vir aqui falar tudo isso para você, se eu chego lá em casa eu faço tudo errado. De nada adianta eu venho aqui, louvo ao Senhor, eu choro. Aí eu atravesso a rua, vem alguém me oferecer propina. De nada adianta, eu venho aqui, falo tudo isso, vou na minha casa e não respeito ninguém. É dentro de nós, é no nosso convívio. Às vezes a gente fala que a cidade está suja, mas se a cidade está suja, é porque na frente de cada casa existe sujeira. E se na frente de cada casa não houvesse sujeira, por que não vai haver sujeira? Porque alguém limpou. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé. Não vamos inverter as coisas. Vamos colocar as coisas onde elas devem estar. Deus talvez tenha te chamado para alguma coisa que você está fugindo faz tempo. E eu não estou aqui dizendo que para você assumir um chamado, você tem que ter um cargo na igreja. Esse tempo passou, irmãos. Pode ser que nós tenhamos aqui pastores, profetas, ministros. Mas o maior cargo que você pode ter é o cargo de cristão verdadeiro. O maior posicionamento que alguém pode ter é levantar a mão e falar: não, eu não aceito. Porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho a marca da promessa. Amém? Você pode ficar em pé? Quero orar com você. A gente pode cantar de novo? Pedir para o louvor vir rapidinho aqui. Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou? Aleluia. Deixa aí na cadeira tudo que te atrapalha. Pastor, mas eu tenho um boleto. Agora, lembra do boleto que você tem que pagar. Deixa aí na cadeira. Pastor, estou com a dor nas costas. Deixa aí na cadeira. Deixa aí tudo que te atrapalha. E procure voltar a tua atenção para Deus agora. Lembre-se de quantas vezes os espinheiros provocaram incêndio na tua vida.
E esses incêndios foram provocados porque foi dada autoridade para o espinheiro. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar você, vem aqui na frente, vamos começar de novo. Você quer tomar a decisão de começar de novo? Sai do teu lugar, vem aqui. Vamos começar de novo. Eu mergulho na mirra em ti, mas peço que tua presença aumente. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, vai quebrantando os corações, Pai. Vai quebrantando, Pai. Vai tirando todo o medo. Vai consertando, Pai, aquilo que foi estragado. Oh, aleluia. 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 Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Pai, em nome de Jesus. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Aleluia! Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. Tem mais gente para vir. Quem já pisou, tem mais gente para vir. Você sabe de coisas que você tem negligenciado. Você sabe de coisas que você tem deixado de fazer. E os espinheiros têm dominado muitas áreas da tua vida. Os espinheiros têm dominado muitas áreas da tua vida. É dia de dizer não, eu não aceito. É dia de dizer não, eu não quero. Oh, Deus. Aleluia! Oh, Deus! Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Você pode abraçar quem está do teu lado? Abraça quem está do teu lado. Clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós hoje declaramos que os espinheiros não têm poder sobre a nossa vida. Nós anulamos e declaramos que estão canceladas toda autoridade que um dia nós, apenas nós, entregamos aos espinheiros. Por negligência, por medo, ou até mesmo por covardia. A partir de hoje, nós declaramos que somos oliveiras.
Nós declaramos que somos figueiras. Nós declaramos, Pai, que somos videiras, que somos árvores frutíferas. E sabemos, Pai, dos frutos do Espírito. E nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso posicionamento diante das coisas do mundo. Declaramos o nosso posicionamento diante das coisas erradas. Declaramos o nosso posicionamento diante da inversão de valores, diante da inversão de papéis, diante da inversão de autoridade. Nós anulamos e quebramos isso em nome de Jesus. Nós nos posicionamos como igreja. Nós nos posicionamos como cristãos genuínos. E nós declaramos que estão anuladas todas as estratégias de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Eu abençoo cada um que veio aqui na frente. Abençoo você, a tua casa. Abençoo teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim aqui. Essa palavra, ela tem duas opções. Ou ela simplesmente entrou aqui no meu coração e foi embora como mais uma palavra. Amanhã talvez eu não lembro. Ou eu posso pegar essa palavra, guardar no meu coração e permitir que ela gere frutos. O desejo do Senhor é que os frutos sejam gerados e os frutos permaneçam. Amém? Semana que vem, sexta, sábado e domingo, nós temos um encontro com Deus. Se você ainda não fez, não perca essa oportunidade. Se você já fez, Deus pode estar falando para você que está na hora de começar de novo. Comece de novo. Nós não sabemos se teremos outra oportunidade esse ano. Talvez não, muito provavelmente não. Então faça hoje a tua inscrição. Pastor, eu não vou ir, eu não posso, eu não consigo. Amém. Esteja aqui domingo. Traga mais um. Permita que a palavra, ela faça a diferença na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor e a comunhão estejam sempre na tua casa e na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Vamos louvar ainda mais um pouquinho. Abrace quem está perto de você. Em nome de Jesus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória.
não sabe viver.